Fala pessoal, vamos aí para a aula 22 do nosso curso de Java básico e hoje a aula será o que é o comando for each. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações. Se você gostar dessa aula, curta e comente. Então vamos lá. Nessa aula nós veremos o que é o comando for each e nós veremos um exemplo na nossa IDE. Os pré-requisitos dessa aula é você ter o JDK e a IDE NetBeans instalado no seu computador. O que é o comando for each? Ele é um laço de repetição que simplifica a interação sobre elementos de um array. Podemos percorrer a estrutura sem a necessidade de usar índices. Aí nós temos a nossa forma geral do comando for each. Nós escrevemos o laço for, o comando for, o tipo de elemento, que tanto pode ser uma variável ou até mesmo um array. Do lado nós colocamos o nome do array que nós iremos usar e depois nós temos o nosso bloquinho de código, entre chaves. O comando for each também é chamado de for melhorado. A gente já viu o for melhorado ali na nossa primeira aula de array. E aqui embaixo nós temos um exemplo, né? Nós criamos ali um array unidimensional chamado cotações. E ele vai ter 4 elementos. E ali nós fazemos o for. Nós criamos um inteiro chamado cotação, 2 pontos. O for melhorado sempre tem 2 pontos. E dali nós colocamos o nome do nosso array, que é cotações. E ali ele vai imprimir os valores do array usando a variável cotação e não o nome do array cotações. Isso que diferencia o for melhorado do for normal. Ali quando a gente abrir o NetBeans nós vamos imprimir tanto da forma normal quanto da forma do for melhorado. Tá? Vocês vão ver uma diferença. O for melhorado ele é um pouquinho mais limpo que o for normal, tá? Mas o for melhorado ele só é usado quando você só quer acessar os valores de um array. Se vocês quiserem acessar também os índices, aí tem que usar o for normal. Para entrada de dados, for normal, e para saída vocês podem usar tanto o for normal quanto o for melhorado. E agora que eu vou deixar um aviso para vocês, com essa aula nós encerramos a programação estruturada, tá? Que é muito parecida aí com a maioria das linguagens de programação, com os de variáveis, de tipos, né, os laços, as condicionais. E na próxima aula nós já vamos começar a programação orientada a objetos, tá? Que é uma das principais características da linguagem Java. Então vamos lá abrir o nosso NetBeans. Então pessoal, a gente está aqui com o nosso NetBeans aberto. Vamos aqui em aula 21. Vamos fazer uma cópia e depois botão direito de novo, New, Java Package. Vamos mudar o nome do nosso pacote para aula 22. Finish. Aqui dentro do pacote aula 22 eu vou criar uma Java Main Class. Eu vou chamar de for each, o nome da classe, tá? Finish. Criei aqui a minha classe, vou apagar esses comentários. Vamos aí tirar as linhas, tá? Boas práticas de programação, tirar as linhas, deixar o código bem distribuído. Vou importar a classe random, que eu vou precisar dela. Random, ponto e vírgula. Vou aqui instanciar a minha classe random. Random, run, igual a new, random, abre e fecha parênteses. Está instanciada aí a minha classe. Vou criar aqui, pessoal, um array unidimensional, tá? Com apenas uma dimensão, do tipo double. Abre e fecha, só uma dimensão. Vou chamar o meu array de cotações, igual a new, double, e aqui eu vou colocar 4. Vai ter 4 posições esse meu array. Vou fazer aqui um for para ele gerar para mim os elementos desse array. For int i igual a 0 e menor que cotações ponto len, ponto e vírgula e mais. Vou abrir e fechar chaves para gerar o meu bloquinho de código. Nele eu vou colocar cotações, então em cada elemento do meu array
ele vai colocar um valor que vai ser gerado pelo random, tá? Run.next double, né? Não int, porque aqui é minha variável, porque aqui o meu array é do tipo double, e aqui dentro eu vou colocar set. Ou seja, ele vai gerar nesse array cotações aí de moedas, por exemplo, o euro, o dólar, o ien e a libra, que é a moeda da Inglaterra. Ele vai gerar 4 cotações, valores variando aí de 0 até 7. Agora aqui eu vou gerar um for também, para ele imprimir para mim esses valores gerados de forma aleatória. Essas 4 cotações, int i igual a 0, e cotações, ponto len, ponto e vírgula e mais. Aqui é ponto len. E aqui, pessoal, dentro do código eu vou fazer um system.out.printf, tá? Ou seja, ele vai fazer o tratamento de dados desses valores gerados aí pelo random, tá? Então, como é que a gente faz? Isso a gente viu numa aula de exercício que a gente corrigiu, mas se você não assistiu a essa aula, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente faz printf, e aqui a gente abre e fecha aspas, e a gente põe dentro assim, o símbolo de porcentagem, ponto. Aí quantas casas decimais a gente quer depois da vírgula? Eu vou querer 2 casas. 2F. Vou concatenar com traço, tá? Com string que é um traço. E aqui, pessoal, a gente não concatena com mais a variável, a gente concatena com vírgula. E aqui eu vou colocar cotações i. No caso aqui não é uma variável, né? É um array. Cotações i. Ponto e vírgula. Então aí tá prontinho aí o nosso código para gerar a saída de 4 valores de cotações gerados de forma aleatória com valores de 0 a 7. E aqui nós usamos o for, estamos usando o for normal, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa o for melhorado. Vamos aqui rodar o nosso programa. Tá aí. Ele gerou para mim aí os 4 valores aleatórios, né, de cada cotação, de cada moeda, e colocou 2 casas depois da vírgula, né, para a gente não correr o risco, né, de ter aqueles números, né, 6,33333 até o infinito. Então a gente fez um tratamento aqui de dados na saída para que ele gerasse apenas 2 casas após a vírgula. Agora vamos usar o for melhorado. Aqui a gente usou o for normal. Eu vou escrever aqui for normal, tá? E agora aqui vamos usar um for each ou for melhorado. Então vamos lá. Como a gente faz o for melhorado? For. A gente gera uma variável do tipo double. Cotação, não cotações, tá? Cotação, porque agora eu não quero... Para mim não interessa o índice, tá? Para mim não importa o índice. O que eu quero mesmo são apenas os valores gerados nesse array. Por isso que nesse caso eu vou usar o for melhorado. 2 pontos. Cotações. Ele vai pegar do array cotações. Vou abrir e fechar chaves. E aqui eu faço system. E aí aqui eu copio essa linha aqui, desse for, tá? Eu vou querer um tratamento de dados também para saída. Só que aqui eu não uso cotações. Aqui eu vou usar a variável cotação do tipo double. Então aqui no for melhorado a gente faz a declaração da variável cotação, 2 pontos, e aqui a gente usa o nome do array. E aqui na saída, ao invés de nós usarmos o array com o índice i, a gente usa a variável cotação. Vai gerar o quê? A mesma saída. Eu só vou colocar aqui, pessoal, também
system.out.println só para ele gerar uma nova linha aqui, para não ficar ao lado do build ali embaixo. Vamos rodar de novo o programinha. E aqui também ele gerou 4 valores para as cotações das moedas estrangeiras. São valores diferentes, mas gerou também apenas só os valores. Agora eu vou usar o comando for melhorado para um array de 2 dimensões, tá? Um array bidimensional. Então vou aqui comentar, deixar meu comentário até aqui embaixo, tá? Para o programa ignorar essas linhas de código. E vou criar aqui um array bidimensional. Vou chamar também de double, tá? Que eu também vou querer cotações. Bidimensional tem dois colchetes, né? 2 abre e fecha colchetes. Vou fazer aqui cotações dias, o nome do meu array bidimensional. E aqui eu vou fazer new double. E aqui nos índices eu vou colocar um dia apenas. E aqui 4. Um dia apenas e 4 valores de cotações. Aqui os valores eu não vou gerar por run, tá? Eu vou colocar direto aqui. Cotações, dias, 0, que seria o primeiro dia, né? 0, a primeira cotação, igual a 5,4 reais. Vou copiar essa linha aqui. Eu tenho mais 4 valores, tá? Todas aqui na linha serão 0. Aqui eu vou mudar para 1, 2 e 3. Aqui eu vou colocar 5.3, 5.2 e aqui o quarto valor eu vou deixar 5.4. Criei o meu array bidimensional. Agora eu quero que ele imprima só os valores, tá? Para mim não interessa aí os índices, só quero os valores, esses valores aqui. Vou usar o quê? O for melhorado. Então aqui, pessoal, vou fazer um for, tá? Eu vou criar um array unidimensional aqui, vou chamar de double, abre e fecha colchetes. E vou chamar de cotações dia, tá? É um array de uma dimensão. E aqui eu vou colocar o nome do meu array bidimensional, cotações dias. Abre e fecha chaves. Aí eu vou colocar meu bloquinho de código aqui. E o que eu vou fazer aqui dentro, pessoal? Eu vou fazer outro for, vou fazer um for aninhado. Tá? No for melhorado eu também uso for aninhados. E aqui eu vou fazer for do tipo double. E aqui eu ponho cotação, que nem eu fiz no outro. 2 pontos, cotações dia. Eu ponho agora esse array unidimensional que eu criei aqui no primeiro for, tá? Abre e fecha chaves. E agora aqui, pessoal, eu poderia até fazer um tratamento de dados, mas não vou fazer, né? Porque eu já coloquei os valores aqui em ponto flutuante, né? Então não vou precisar fazer um tratamento de dados na hora da saída. Então vou fazer um system.out.print. E aqui eu vou colocar, abre e fecha as aspas, vou colocar um tracinho só para ele separar os valores das cotações para mim, e vou colocar mais cotação. Aqui é mais, tá? Não é vírgula, porque eu não fiz o tratamento de dados, né? Eu não fiz o printf. E agora eu vou imprimir. Agora eu vou imprimir esse código para ver se ele funcionou. Tá aqui, ele imprimiu para mim somente os valores do meu array bidimensional, tá? Ele ignorou aqui os índices, tá? Eu só queria os valores, ele imprimiu para mim só os valores, usando aqui o for melhorado. Veja que no for melhorado a gente usou 2 fors aninhados, né? Se fosse de 3 dimensões, seriam 3. E aqui no primeiro double teria que ser um double com 2 dimensões, né? Seria um primeiro double com 2 dimensões, depois no outro for seria um array de uma dimensão, né? Um double com um array de uma dimensão, e depois seria um double normal, né? Uma variável. Ok? E com isso nós encerramos a aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.